Olá, gente! Sejam muito bem-vindos para a nossa aula de hoje de língua portuguesa, tá bom? Hoje vamos trabalhar sobre a conjugação dos verbos nos tempos presente, passado e pretérito. A gente vai dividir essa aula em duas partes. A primeira acontece agora, a segunda logo na semana seguinte, tá bom, gente? Vamos lá? Primeiramente, para a gente começar a trabalhar a conjugação do verbo, a gente tem que entender a estrutura, né? Entender toda a estrutura que faz o verbo, tá bom, gente? Então, vamos parte a parte para aprender essa estrutura, nessa primeira parte da aula, e depois, em si, chegaremos às conjugações, tá bom, gente? Vou colocar aqui na tela para vocês a definição do que é um verbo, tá bom, gente? Um verbo é a palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Os verbos flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz, tá bom, gente? As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo, tá bom, gente? Volta aqui para mim. Gente, bem claramente, verbo é toda ação, né? Verbo é uma ação. E a gente aprendeu aqui que ele indica diversas coisas, acontecimentos, ação, estado, um processo. E vamos aprender cada um deles, tá bom, gente? Agora, vamos ver exemplos de frases, né? Exemplos de palavras, de verbos que indicam uma ação. Vou colocar aqui na tela para vocês. O verbo fazer, mandar, construir, comprar, estudar. Volta aqui para mim. Todos esses indicam uma ação. Fazer, pratica uma ação. Mandar, estou praticando uma ação. Assim como construir, comprar ou estudar. Por isso que nós dizemos que verbos indicam uma ação. Tá bom, gente? Outra coisa que o verbo pode também indicar é um estado. Como assim, professor? Coloca aqui na tela para vocês. Ser, ficar, continuar, estar e permanecer. Volta aqui para mim. Todos esses indicam estado, tá bom? Ser, ficar, né? O estado de ficar, continuar, um estado, tá bom, gente? Outra coisa que o verbo também pode indicar é uma ocorrência, tá bom, gente? Acontecer, suceder seria uma ocorrência, tá bom, gente? Assim como passar, ocorrer e decorrer. Todos indicam uma ocorrência, tá bom, gente? Outra coisa que o verbo também pode indicar é um fenômeno. Como assim, professor? Um fenômeno? Chover, né? É um fenômeno, chover. Anoitecer, amanhecer, trovejar, escurecer. Todos são fenômenos da natureza. O verbo também pode indicar eles. Tá certo? Continuando, aprendemos o que é o verbo, como ele acontece, vamos agora para a flexão verbal. Sim, o verbo também ele se flexiona. Vou colocar aqui na tela para vocês. O verbo ele se flexiona em número, singular e plural, e também flexiona em pessoa. A primeira, eu e nós. A segunda, com quem se fala, né? Tu e vós. E a terceira, de quem se fala, ele e eles, tá bom, gente? Conta aqui para mim. Ou seja, o singular, quando eu estiver falando com um sujeito. O plural, quando eu estiver falando com vários sujeitos, tá bom, gente? Aprendendo isso,
Já é um bom caminho do nosso conteúdo, tá bom? Depois, vamos ver as outras flexões, né? Flexões verbais. Coloca aqui na tela para você. Temos a flexão em modo. Aí a gente divide em 4. Indicativo, subjuntivo, imperativo e formas nominais. Indicativo, quando indica uma realidade, tá bom, gente? Uma realidade. Subjuntivo indica uma possibilidade, tá certo? Imperativo indica uma ordem, tá bom? E as formas nominais: infinitivo, particípio e gerúndio. Também temos a flexão em tempo. Tempos no passado, acontecimento anterior ao momento em que se fala. Tempos no presente, acontecimento simultâneo, né? Ao momento que se fala. E tempos no futuro, acontecimento posterior ao momento em que se fala. Tá bom, gente? Volta aqui para mim. Ou seja, aprendemos todas as flexões de modo e as flexões em tempo. Não se preocupem, porque logo na segunda aula veremos bem aprofundadamente todas essas flexões, tá bom, gente? Também temos as flexões em aspecto e as flexões em voz. Vou colocar aqui na tela para você. A flexão em aspecto é a duração da ação verbal com sentido incoativo, ou seja, começo da ação. Tá certo? Depois temos a duração da ação verbal com sentido cursivo, que é o desenvolvimento da ação. E depois temos a duração da ação verbal com sentido conclusivo, ou seja, a conclusão. Tá bom, gente? Ou seja, no começo da ação, incoativo. O desenvolvimento dela chamamos de cursivo, sentido cursivo. E a conclusão dela é o sentido conclusivo, a conclusão. Isso são as flexões em aspecto. Também temos as flexões em voz. Temos voz ativa, né? O sujeito gramatical é o agente da ação, é aquele que pratica a ação. A voz passiva, o sujeito gramatical aqui, nesse momento, é o paciente da ação, tá bom? E a voz reflexiva, que o sujeito gramatical é o agente paciente da ação, tá bom? Ele é ativo e passivo, tá bom? Quando acontecer esse fato, chamamos de voz reflexiva, tá bom? Volta aqui para mim. Aprendemos as flexões em aspectos e as flexões em voz, tá bom, gente? Depois, já que aprendemos todas as flexões, teremos de ir aos tempos verbais, que são 3, né? Primeiro, presente, pretérito e futuro. Chegando aqui, é muito importante você distinguir esses tempos verbais. Por isso que agora vamos aprender, vamos aprofundar nesse conteúdo. Coloco aqui na tela para vocês. Os tempos verbais presente, pretérito e futuro indicam quando ocorre a ação, estado ou fenômeno expressado pelo verbo. Tá bom, gente? Temos aqui o presente. Ele não só indica o momento atual, mas as ações regulares ou situações permanentes, tá bom? Volta aqui para mim. Quais são os exemplos, professor, que eu posso dizer que estou no tempo verbal presente? Vou colocar aqui um exemplo. Tomo medicamentos. Tomo medicamentos. Estou praticando uma ação, ou seja, é um tempo verbal. Tomo medicamentos. Eu estou acontecendo agora no presente, tá bom? Eu estou tomando o medicamento. Estou aqui. Se eu estou aqui, o tempo verbal seria presente. Estou aqui. E também pode dizer
lá neva muito. Neva, atual, né? E se atual, presente, tá bom? Então, fixe bem os tempos verbais, certo? Professor, o que quer dizer o pretérito? Pretérito também é o que chamamos de passado, tá bom? E ele pode indicar momentos anteriores, decorridos ou acabados, tá bom? Anterior, tá bom? Totalmente diferente do presente, que é o atual. Quando falamos do anterior, pretérito ou passado, vou colocar aqui 3 frasezinhas na tela para vocês. Eles fizeram mesmo isso? Vejam só que o fizeram está indicando um tempo verbal no passado, algo que aconteceu no passado. Fizeram. Depois temos a segunda frase. Eu não acreditava no que meus olhos viam. Então, ou seja, bem claro que essa frase está no pretérito, algo antes, decorrido antes. Também temos aqui, trovejou a noite toda. Ou seja, trovejou é algo que aconteceu no passado. E veja que ele é um fenômeno. Se é um fenômeno, é um verbo. Ou seja, algo que aconteceu na noite anterior. Trovejou a noite toda. Tá bom? Passado. Volta aqui para mim. Aprendemos 2 tempos verbais. Presente e passado. Então, temos o futuro, né? O futuro indica um acontecimento que vai se realizar, né? Que não vai acontecer, algo que vai acontecer no futuro, tá bom? 3 frasezinhas vamos trabalhar agora que expressam bastante esse tempo verbal. Coloca aqui na tela para você. Dormirei o dia todo se for preciso. Ou seja, dormirei. Eu estou algo que vai acontecer no futuro, né? Não vai acontecer agora. Eu não estou dormindo ou já dormi. Eu dormirei. Então, futuro. Ficarei aqui, né? Algo que vai acontecer no futuro, tá bom? Ventará durante o dia. Ou seja, eu já estou imaginando também algo que vai se realizar, tá certo? Volta aqui para mim. Além desses, né, que a gente aprendeu, os tempos verbais, eles se aprofundam, né, muito mais, tá certo? Aí vamos ter os modos, né? Modo indicativo, modo subjuntivo e o modo imperativo, tá bom? Vamos lá? Coloca aqui na tela para vocês. Os tempos verbais presente, pretérito e futuro se unem aos modos verbais, tá bom? Modo indicativo, subjuntivo e imperativo, para indicar a forma como ocorrem as ações, estados ou fenômenos expressados pelo verbo, tá bom, gente? Aí temos o primeiro modo. O modo indicativo expressa certeza, tá bom? Se expressou certeza, modo indicativo. E qual é o exemplo, professor, de uma frase no modo indicativo? O aluno entendeu, ou seja, eu estou dando a certeza que ele entendeu o conteúdo, tá bom? O modo subjuntivo aqui, ele expressa desejos e possibilidades, né? Há uma possibilidade. Vou colocar aqui um exemplo para vocês. Tomara que o aluno entenda. Tomara, é uma possibilidade, é um desejo que eu estou tendo para que esse aluno entenda. Depois, temos o modo imperativo, né? O modo imperativo, ele expressa ordem, pedido, tá bom? Um exemplo, por favor, entenda. Você pode ver que há uma ordem, né? Eu estou pedindo, fazendo um pedido, ordenando, tá bom, gente? Volta aqui para mim. Ou seja, os 3 modos, né, no qual se une aos tempos verbais, eles são muito importantes a gente entender que isso irá ajudar no resultado final, que vai ser uma conjugação certa, tá bom, gente? Ou seja, agora chegamos àquele momento principal. Aprendemos os modos, os tempos verbais,
o verbo em si, as flexões, tá bom? E agora vamos aprender a conjugar um verbo, tá bom? Muito se pergunta, professor, eu não sei conjugar um verbo. Professor, como é que se conjuga um verbo? Ou até pergunta mesmo, o que é conjugar um verbo? É por isso que eu trouxe essa pergunta, né? O que é conjugar um verbo? Então, a partir de hoje vocês vão aprender, né? Conjugar um verbo é dizê-los em todos os modos, tempos, pessoas, números e vozes. Tá bom, gente? Então, agora já aprendemos o que é conjugar um verbo. O agrupamento de todas essas flexões, seguido uma ordem determinada. Preste muita atenção que isso aqui vai ajudar a gente. Uma ordem determinada chamamos de conjugação. E existem 3 conjugações caracterizadas pela vogal temática no português. A primeira conjugação compreende os verbos que possuem vogal temática A. Por exemplo, estudar, ficar, estar, certo? A segunda conjugação compreende os verbos que possuem vogal temática E. Por exemplo, receber, dever, permanecer, tá bom? E a terceira conjugação compreende os verbos que possuem vogal temática I, tá bom? Por exemplo, dormir, partir e vestir, tá bom? Volta aqui para mim. Aprendemos agora o que é conjugar um verbo e aprendemos as conjugações baseadas na vogal temática, tá bom? Certo? Chegando até aqui, tudo bem, mas há uma observação importante para a gente compreender esse conteúdo de vez. Coloco aqui na tela para você. Pessoas do verbo variam em número, havendo 3 pessoas, do singular, eu, tu, ele, e 3 pessoas no plural, nós, vós, ele. A primeira pessoa do singular, eu, indica um emissor. A segunda pessoa do singular, tu, indica um ouvinte. E a terceira pessoa do singular, ele, indica que existe uma pessoa no assunto. Tá bom, gente? Volta aqui para mim. Até aqui é muito bem, a gente entendeu aqui como indica as 3 primeiras pessoas, né, do singular, eu, tu, ele, e depois temos 3 pessoas do plural, nós, vós, eles. Então aqui a gente já fez uma base para a nossa próxima aula. Já aprendemos bastante coisas, temos uma ideia geral do verbo, né? E começamos a ideia de conjugar, tá bom? Então, professor, o que aprendemos na aula de hoje, né? Você pode se perguntar. Aprendemos sobre os verbos, né? Aprendemos sobre as flexões, depois os tempos verbais, a conjugação em si, né? A vogal temática, no caso da conjugação, e tivemos um resumo aqui completo, né? Um pequeno resumo de como é as pessoas do singular e do plural, tá bom, gente? Então, essa aula continua na próxima, tá bom? Obrigado e até a próxima aula, tá bom, gente? Tchau!